vamos então começar a ver aquilo que a gente tem preparado para vocês, com a projeção dos nossos slides aí, quando a gente pensa sobre esse assunto. E a primeira questão que se levanta aí é por que é que essa questão de política é rejeitada. Nós falamos aí sobre o nosso segundo slide já, por que que essa questão levanta essa atitude que parece que boa parte das pessoas odeiam política, e eu diria que principalmente gente religiosa e gente de igreja, né? Parece que a gente mexer com política assim é um negócio que, por definição, é uma coisa ruim. Da onde vem esse conceito, né? Indo aí em frente, nós vamos ver o seguinte, que a gente tem uma cultura que na verdade tem uma influência que a gente chama de platônica, né? Há um platonismo que veio da nossa tradição ibérica e que acaba influenciando a nossa maneira, digamos assim dizer, evangélica de pensar. Então é interessante que o Brasil hoje, que de modo geral, vamos dizer, contando tudo que existe, né, com ou sem colesterol, deve ter uns 60 milhões de evangélicos aí, ou um pouco mais. Nós temos muita gente com pouquíssimo impacto na política e com uma fragilidade muito grande naquilo que vemos na transformação da sociedade, na literatura. A coisa não funciona muito bem, porque as pessoas entendem que isso é uma coisa espiritual. Então, isso vem de Platão, que vocês podem ver aí, nesse gráfico, que mostra o que a gente chama de o mundo das ideias, sendo que a realidade que a gente vive é uma sombra de uma realidade, digamos assim, inferior. Então, quem se acha muito espiritual, imagina que tem que pensar só em coisas metafísicas, distantes, ditas, né, da realidade superior, e a coisa concreta do dia a dia não faz muito sentido, porque é exatamente o mundo de uma projeção inferior, e isso está na cultura platônica, que veio pela cultura católica, que está na cabeça, no jeito cultural de ser, que uma pessoa muito séria, muito santa, não coloca a mão num negócio que tem a ver com política. Quanto melhor é a pessoa, mais distante ela está disso. Então, indo em frente, o que a gente vê? Nós temos que pensar quais são as visões que se tem a respeito do Estado. Qual é a perspectiva? Esses gráficos que vocês vão ver foram utilizados a partir do que o professor Franklin Ferreira utilizou, eu estou usando com citação aqui. A primeira ideia é uma visão totalitária, que se entende que o Estado é a realidade absoluta. E, consequentemente, todas as outras áreas da vida, da sociedade, que envolve família, escola, arte, igreja, trabalho, tem que estar submetida ao Estado. Os movimentos chamados totalitários, quer sejam eles pelos historiadores classificados como esquerda ou direita, eles tiveram essa perspectiva. Você vai ver isso dentro do nazismo, você vai ver isso no comunismo soviético, quando o Estado dizia que as coisas tinham que funcionar dessa e daquela forma, e isso iria ajudar a maneira de conduzir a sociedade, submetendo tudo ao Estado. Em frente, a gente vai ver uma outra perspectiva sobre o assunto, que é uma visão religiosa e que talvez seja muito frequente e comum nos ambientes religiosos, inclusive os evangélicos, que é a seguinte: Deus tem a ver com coisas espirituais, tem a ver com a igreja. Deus mora na igreja, inclusive alguns acham que ele só pega lá, né? Uma espécie de energia que só tem conexão ali, o wireless espiritual pega dentro da igreja. Vocês riem, mas é verdade. Por que você tem uma catedral e ela fica aberta e as pessoas vão lá e se benzem, encostam aqui e ali? Porque de fato a pessoa acredita que ali é um espaço sagrado em que a pessoa tem energia. Você vê muitas comunidades neopentecostais têm a mesma perspectiva. Se alguém pudesse ouvir, por exemplo, a propaganda, a história de um grupo religioso como a Igreja Deus e Amor,
A música tradicional deles dizia: esse templo tem 80 portas, tem saída para 5 ruas, fica perto da estação do metrô, é o maior trabalho do mundo evangelístico do Senhor, é a sede do ministério da Igreja Deus e Amor. Por uma das 80 portas Jesus te curou, foi grande o teu livramento, acabou-se o teu sofrimento na Igreja Deus e Amor. A pessoa entrou no espaço sagrado, tudo aconteceu. A ideia é essa. Então, vendo essa perspectiva do Estado totalitário, e a perspectiva é que é o seguinte: o resto, fora do lugar religioso, é do diabo. Tudo tem a ver com uma influência satânica no mundo. É a visão pseudo-cristã, que é a visão de Satanás, é como se ele fosse dono de tudo. Então, a gente é obrigado a trabalhar, a fazer as coisas, cuidar, mas tudo isso é coisa do demônio. As coisas de Deus são só espirituais e separadas disso. Portanto, claro que se tudo está envolvido com o demônio, a pessoa pergunta às vezes: pastor, a televisão é do diabo? Eu respondo: se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema. A visão muitas vezes é confusa e é assim. Como é que a gente deve ver a realidade? Na sequência em frente, a gente vai ver que a visão bíblica é que existe um Deus que é Senhor sobre tudo, sobre todo o universo, sobre todas as coisas, e tudo depende de Deus. E que, portanto, Estado, família, escola, arte, igreja, trabalho deve funcionar segundo os princípios de Deus. E essa realidade que precisa ser resgatada. Então, existe uma política orientada por princípios de Deus e uma política problemática. Existe uma visão positiva e uma visão negativa. Então, em vez de ter essa atitude, ou de ceder à visão do Estado totalitário, ou essa mistificação que tudo é diabólico, nós devemos considerar quais são os princípios de Deus para orientar a vida, inclusive a realidade política. É importante, portanto, entender agora quais são os dois enfoques que a gente tem, principalmente diante de nós. Ou a gente tem uma perspectiva bíblica, que Deus está ligado à sua criação, e a sua criação vai ter relação à medida em que ela está sintonizada com a diretriz divina, ou a gente faz parte de um que eu chamo de gnosticismo evangélico platônico, que é uma ideia de que aquilo que for secular não tem nada a ver com religião, está separado, Deus está ligado só com coisas sagradas, e, portanto, a situação fica complicada e fora de lugar. Para a gente entender como isso é diferente, vamos ver muito claramente a distinção quando nós levantamos a pergunta, por exemplo, sobre quem governa esse mundo. Quem tem uma visão gnóstica platônica vai sempre dizer: Satanás é o Deus desse século e o príncipe das potestades. Enfatiza isso sem entender nem mesmo o sentido disso no texto bíblico. É a pessoa em que tudo que acontece ele vê uma influência maligna e ponto final. E na perspectiva bíblica, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Na verdade, tudo pertence a Deus, Ele é o Senhor, Ele tem o domínio. Existe influência maligna, existe elementos inadequados, claro, mas o enfoque da Bíblia é esse. Vamos ver a postura sobre que posição a igreja deve ter perante a vida e como é que a gente vê isso. Quem tem essa visão desconectada com a realidade tem sempre uma postura defensiva e reativa, né? Como é que a igreja deve ser? A igreja, é interessante, às vezes não tem proposta nenhuma, ela não tem uma postura de mudança. Você vai ver no livro de Atos, a igreja ela é positiva, ela é proativa, ela muda a sociedade, as pessoas ficam encantadas, elas se voltam, eles estão mudando o cenário à sua volta. Muita gente hoje, desse ambiente religioso, simplesmente é reativo. Se alguém fala alguma coisa, a gente vai dizer o que a gente fala contra. Aconteceu tal negócio, a gente vai dizer... muita gente critica que às vezes muitos religiosos evangélicos não são a favor de nada, são sempre contra alguma coisa. Eles não têm proposta para melhorar o mundo, eles só têm reação contra aquilo que eles acham o cúmulo do absurdo. E então, qual é a postura dessas pessoas? Eles estão somente aguardando a volta de Cristo. Eles não têm uma ideia equilibrada que vai enxergar a realidade de quem está lutando o bom combate, de fazendo diferença, de quem está implantando o reino de Deus. É uma postura escapista e que não entende que a gente é sal da terra e luz do mundo, como a gente vê no Sermão do Monte. E aí a gente faz, então, a próxima pergunta.
Cristo é Senhor de quê? Para quem vive nesse mundo gnóstico platônico, só do meu coração. Deus só trabalha em coisas espirituais. Ou Cristo é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada, de modo algum. Ou Ele é Senhor da minha vida como profissional, da minha vida como homem, como chefe de família, como alguém que tem responsabilidade, ou Ele não é Senhor de fato. Eu gosto de falar isso, é brincadeira, mas é sério. Aquele sujeito que depois de 3 anos na igreja fumava que nem uma chaminé, e o cara perguntou para ele: escuta, mas você não aceitou Jesus? Ele falou: não, o coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Então a coisa é mais ou menos desse jeito que funciona na cabeça de muitas pessoas que não entendem o senhorio de Cristo para influenciar nas suas finanças, na maneira de conduzir a sua vida, na sua atitude profissional, na sua vida acadêmica, em todos os aspectos. E aí, como é que o pessoal encara a volta de Cristo? O jeito de gente gnóstica e platônica pensar é o seguinte: a vida aqui está difícil, o trânsito de São Paulo é insuportável, a coisa... Quando eu morrer para o céu, aí eu vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido, aí a coisa vai ser sossegada, eu estou tranquilo, eu quero escapar do problema. Vou descobrir quem foi que inventou o trabalho e vou brigar com ele. Vai descobrir que foi Deus. E qual que é a ideia bíblica? Que a volta de Cristo não é uma rede gigante para a gente deitar. Pelo contrário, é a culminação do processo de redenção e reconciliação de Deus. Se prepare, tem muita tarefa para você na vida eterna, porque Deus quer que você seja bênção, inclusive no futuro. E nós teremos seguramente, Jesus fala da vida eterna, fala que aquele que foi fiel colocarei sobre 5 cidades. Então, achou que está trabalhando muito? Você não viu nada ainda. Então, a coisa é forte. Entendendo esse cenário e partindo para essa perspectiva, então a gente vai agora para a Bíblia para pensar sobre o conceito de governo a partir da teologia bíblica da criação. Vamos ver como é que isso se organiza? O que é que a Bíblia vai nos apresentar quando Deus faz o homem? Veja lá na sequência o que o livro de Gênesis nos apresenta aí, indo em frente. Diz o texto: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Um monte de coisa que a gente não vai discutir hoje. Mas na Bíblia, qual que é o enfoque? O enfoque é governo. Presta atenção. Domine ele. Função do homem, quando é criado por Deus, ter domínio, porque o homem é criado como um regente juntamente com Deus. É um corregente. Alguém que tem uma responsabilidade sobre a ordem do mundo criado. Ele deve dominar sobre toda a criação. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais grandes de toda a terra e também os pequenos animais que se movem rente ao chão, porque essa é a ideia que vem dentro da criação. Esse conceito surge e o ser humano, o que acontece? Peca, se afasta de Deus, rompe, e esse rompimento traz uma série de problemas, onde o homem rompe com Deus, rompe consigo mesmo, rompe com a própria criação, rompe com o próximo. Esse vazio, porque a falha do homem de ser corregente, de subordinar a criação ao domínio divino, essa falha grave traz um problema. Que problema é? O problema dos reinos subversivos ante Deus que aparecem na Bíblia. Você vai ver que vão surgir vários reinos que aparecem no Egito Antigo, na antiga Mesopotâmia, em todo esse processo, e lá você entende, por exemplo, a realidade. No caso das pragas do Egito, você vê o que é um poder subversivo. Esse poder subversivo vai mostrar para a gente o quê? Que as pragas que caem sobre o Egito, na verdade, é uma vitória sobre cada um dos deuses do Egito. Esses deuses, eles legitimam a escravidão, legitimam a opressão humana, legitimam a concentração de um poder, do poder de um homem que se considera divino. E por isso é interessante que quando Deus age para libertar o seu povo e dar identidade ao seu povo, ele destrói esse poder egípcio de opressão. E aí nós vamos ver que o povo nasce na libertação no Êxodo, indo aí agora em frente, e Deus lhes dá os 613 leis, os 10 mandamentos, e faz uma aliança com o povo no Sinai. E quando ele faz isso, ele chama o povo de Israel de reino de sacerdotes. Reino é uma palavra forte, porque significa exatamente essa ideia de governo.
E essa ideia de governo de uma nação que tem a responsabilidade de ter uma função sacerdotal, qual é? De atrair, trazer de volta os povos para conhecer o Deus verdadeiro. O sacerdote aproxima o homem de Deus. E aí nós temos uma realidade interessante que aparece dentro desse Israel, que é o projeto de reconquista de Deus, já que os reinos subversivos querem tomar um poder que não pertence a eles. E para a gente entender como isso é interessante, vamos dar uma olhada agora em Deuteronômio. Esse texto é muito valioso. Deus avisa em Deuteronômio 17 o seguinte para o povo de Israel: se quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, se vocês tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, lá se vocês então disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor seu Deus escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita, que tenha uma outra cultura, uma outra maneira de entender as coisas. Olha só outra coisa: esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, porque o Senhor lhe disse: jamais volte por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também deverá acumular muita prata e muito ouro. Continuando na sequência do texto, vamos lá ver o que ele nos diz. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reino sobre Israel, bem como os seus descendentes. O que a gente tem aqui? A gente tem uma tradição que tenta dizer para a gente que a nossa herança ocidental, que nos deu a democracia, está muito relacionada com o que veio na Revolução Francesa, 1789, e da Revolução Francesa, suas bases são bases que vieram da Grécia, que é a base da democracia. Vamos ser bem honestos: a democracia grega era para um grupo muito limitado de pessoas. Mulheres estavam fora, um monte de escravos não participavam. Na verdade, a democracia grega era o governo de uma oligarquia, daqueles que se colocavam como cidadão. Era um modelo melhor do que o Antigo Egito, a Mesopotâmia e outros, mas nem de longe reflete a tradição democrática que nós temos no Ocidente. Era muito inferior. Onde é que você vê uma base real para um pensamento democrático de verdade? Na Bíblia. Por quê? Em Deuteronômio 17, você tem as bases do quê? De uma constituição. Porque qual é o raciocínio bíblico? Se Deus é Senhor, quer dizer que ninguém mais pode ser. Só Ele é Senhor de fato. Todo mundo que reina ou governa sob Deus. Por isso o poder do rei é limitado. No mundo antigo, o poder do rei não é limitado. As leis, na verdade, vêm da vontade do rei. O rei é uma divindade. Na Bíblia, pela primeira vez, o rei tem que prestar atenção a uma constituição, qualquer a lei de Deus. Ou ele se submete a ela, ou ele vai ter problemas. Ele não pode multiplicar para si cavalos, mulheres, fazer o que ele quiser. Não, ele tem que se adequar. E veja que interessante, que o rei não deve achar o que era normal, absolutamente aceitável, e acho que é aceitável até na sociedade brasileira isso, que ele fosse superior aos outros. Ele tinha que entender que o seu papel era servir a comunidade sob Deus. Então, diante disso, nós temos uma outra referência e vamos ter uma civilização no mundo bíblico, hebraico, diferente. O que a gente vai encontrar? Vamos ver? Olha que coisa interessante. O papel da literatura e da educação. Como é que é escrita no Egito Antigo? Hieróglifo, hieróglifo é escrita sagrada, só sacerdote pode ler. Na Bíblia, essas palavras que hoje eu ensino a vocês, você vai dividir com os seus filhos. Todo mundo tem que aprender a ler. Por que a sociedade protestante se desenvolve? Porque ela se baseia na importância da literatura e da educação. Veja na sequência que coisa interessante. Não faz muito tempo, a arqueologia achou uma coisa interessante numa casa, num lugar muito antigo em Israel. É coisa de mais de
13, 14 séculos antes de Cristo, que foi chamado de o abecedário de Tel Zait, que é alguém fazendo um processo de copiar as letras, de tanto que isso era uma realidade comum nesse contexto do mundo antigo. Por quê? Porque numa sociedade onde as pessoas são iguais e o governo pretende servir o povo e não definir a superioridade do rei, educação e literatura se tornam uma realidade importante. Aprender a ler e interpretar a palavra divina é fundamental. Segunda coisa que tem valor nessa sociedade chama-se justiça. Por quê? Porque a realidade não é aleatória, ou seja, há uma preocupação diferente no mundo hebraico em relação ao mundo antigo, se preocupar com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o pobre, com o necessitado. Nós temos o quê? Vendo 613 leis, 10 mandamentos, que resumem essas leis. Esses 10 mandamentos são 4 mandamentos ligados a Deus, 6 em relação ao relacionamento entre os seres humanos, e eles são resumidos em 2 princípios que Jesus reforça lá em Mateus 22, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que na verdade Jesus não está trazendo uma coisa nova, cita 2 textos que aparecem no próprio Pentateuco. Isso é tão forte, tão valioso na tradição bíblica, que olha só o documento mais antigo achado em Herbet Keiafa, numa localidade cerca de uns 60 quilômetros de Jerusalém, que tem 3.000 anos de existência. O que é que esse documento dizia? Vamos ver? Olha lá. Não farás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva. Faça justiça ao órfão, ao estrangeiro. Defenda a criança. Defenda o pobre e a viúva. Restaure o pobre às mãos do rei. Proteja o pobre, o escravo, e sustente o estrangeiro. Imagina no mundo onde essas pessoas nem gente não são. No mundo onde essas pessoas são consideradas seres inferiores, onde eles são escravizados. Na Roma antiga, de cada 10 pessoas, 6 eram escravos. 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, na época de Davi, a visão bíblica, com a sua ética social, ela é absolutamente diferente. Por isso, no pensamento bíblico, surge um conceito, que hoje, quando a gente discute, por exemplo, aborto, parece que as pessoas perderam. Qual que é? A ideia de dignidade humana. A dignidade humana surge de um conceito de que o homem, o ser humano, é criado à imagem de Deus. Imagem de Deus, homem e mulher. Deus os abençoa, eles devem ser férteis e devem encher e subjugar, dominar a terra e dominar sobre ela. Em Gênesis 1, essa ideia é extremamente importante e valiosa, porque estabelece o valor intrínseco da vida humana, que é inegociável. A gente percebe isso em Israel. Uma vez um israelense foi sequestrado e os terroristas não queriam entregá-lo. Israel negociou, por causa da vida de um rapaz, a soltura de mais de 1.000 prisioneiros terroristas, porque uma vida vale mais do que o mundo todo. A dignidade do ser humano, porque nós somos criados à imagem de Deus. O ser humano tem valor infinito. Isso é tão forte na Bíblia que a tradição hebraica registrou uma expressão que a gente mencionou e que aparece aí na sequência, e que ficou bastante celebrada porque ela aparece no famoso filme A Lista de Schindler, quando o rabino vai conversar com Schindler lá, e ele vai parabenizar todo o trabalho que ele fez na ocasião do Holocausto, e diz: quem salva uma vida, salva o mundo todo. Não existe nada que possa valer mais do que a vida de uma pessoa, porque o ser humano é a imagem de Deus. Por isso, o homicídio não é só um pecado no sentido social, é uma agressão direta contra o próprio Criador. Essa tradição traz, veja, a gente não tem como discutir política, não tem como discutir Estado, se não tiver referências que sustentem essa realidade. Essa tradição bíblica traz um outro conceito importante e significativo, que é o conceito de democracia e liberdade. Você pode ver aí um papiro
que mostra a realidade que a Bíblia nos apresenta, que é a ideia da escravidão como uma realidade comum. Por isso é interessante que o povo de Deus ganha a sua identidade sendo libertado disso, sendo livrado dessa escravidão. E esse conceito de valor da liberdade é uma referência que vai ter impacto na história bíblica e tem impacto na civilização protestante, né? A ideia de que a gente entende a verdade de Deus e toma a nossa decisão, ela nunca é imposta por ninguém. Essa realidade tem destaque na sequência aí para a gente ver, quando a gente mais uma vez cita a vitória sobre as pragas do Egito, dos deuses que legitimam a realidade da escravidão e da opressão humana. Isso ficou tão forte no pensamento bíblico, que quando os romanos chegam em Israel e tentam destruir, apagar a memória judaica, eles encontram uma resistência muito grande. Essa resistência, o símbolo dela é a montanha de Massada, muito interessante. Aí foi usado, e bastante usado pelo famoso Herodes o Grande. Mas depois, anos mais tarde, a partir do ano 66, os rebeldes judeus tomam isso da mão dos romanos e são atacados, e quando chega na hora final, eles preferem a morte do que se render aos romanos e se tornarem seus escravos, por causa do conceito do valor e da importância da liberdade. Um povo se deixa escravizar principalmente mais pela sua mentalidade do que por qualquer outra coisa. E qual é o fundamento dessa perspectiva bíblica que a gente vê como é que a ideia do governo divino se define na história, na sequência da Bíblia? Se define quando Deus vai escolher o seu rei, que a gente leu no Deuteronômio 17. Quem é esse rei? É Davi. E o que diz o texto bíblico, quando vai falar sobre Davi? Vai falar sobre a aliança davídica. Nessa aliança, o que Deus promete? Deus promete que vai haver um reino, um governo sob a orientação divina, que vai atravessar a linhagem, a dinastia de Davi. Deus diz que não vai faltar descendente no seu trono, e Deus garante isso. É da linhagem davídica que vai nascer o Messias. Quem é o Messias? É aquele que tem o governo sobre os seus ombros, conforme a profecia de Miqueias. E essa visão precisa ser bem entendida, porque ela é fundamental para a gente entender a Bíblia e a ligação que isso tem com aquilo que a gente pode chamar de uma teologia política. Vamos ver qual que é a maneira de entender essa realidade? Observe na sequência. Deus, conforme essa aliança que ele faz com Davi, ele escolhe Davi como seu representante na terra. Davi, ele é o servo do Senhor, no sentido de ser membro da administração daquele que é rei de fato, que é o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que ungiu Davi e adotou ele como era chamado de filho, que ele governava em seu nome. Por meio de Davi é que Deus tornou seu povo seguro na terra prometida, porque ele venceu os filisteus, os inimigos, ele venceu os outros poderes todos, e por isso então, na ação divina, Deus se compromete a preservar essa dinastia davídica que vai chegar no Messias Jesus. Prosseguindo, a gente vê que, como rei, em virtude da criação da sua soberania absoluta, Deus não vai tolerar, em última análise, nenhum poder inimigo. Essa visão é a raiz mais clara sobre isso no Antigo Testamento, em relação ao que nos espera no futuro. Uma vez que o Senhor é o grande rei, o reino dele vai ser justo e pacífico, e vai se firmar e vai esmagar tudo que se opõe a ele, purificando assim a criação da rebelião contra o seu governo. Daí você entende o Salmo 2, por exemplo. Esse é o fim da história. Deus é o grande rei, dele depende todas as criaturas, e por isso aqueles que se opõem a Deus, os soberbos, que confiam em si mesmos, que confiam nos seus deuses, essas pessoas vão ter o seu destino completamente desbaratado pelo poder de Deus, porque o poder e o domínio pertencem a Deus, e isso vai chegar lá. Quando chega em Jesus, como é que a coisa acontece? Vamos ver na sequência. Nós temos a seguinte proposta, e Jesus surpreende, porque Jesus vai falar desse reino que chegou. E esse reino chega de que maneira? Jesus vai dizer, olha, o problema do governo humano não é a política externa.
Existe uma realidade mais profunda, que vai realmente complicar a vida humana, porque o problema que a gente enfrenta na sociedade não está lá fora, não está no sistema, está aqui dentro. Como está aqui dentro, é necessário que o ser humano passe por uma transformação, de reconhecer o rei, se submeter a ele, e ser quebrado e ser, de fato, submisso àquele que é o rei dos reis. Por isso, Jesus vai ensinar no Sermão do Monte a necessidade da mudança que vem quando alguém se submete ao verdadeiro rei. E essas pessoas têm uma função, como comunidade do povo de Deus, eles devem fazer o quê? Ser sal e luz, não se corromper e produzir o bem que vem do reino nesse mundo, fazendo do mundo um lugar melhor. Ao mesmo tempo em que é necessário esse reino presente, é necessário aguardar o reino futuro. E reino significa governo correto, a política pura, perfeita. Esse reino futuro vai chegar, e é um reino que vem depois. À medida em que a gente planta o reino aqui e agora, implanta, a gente aguarda o reino futuro. Como é que funciona isso? Numa visão escatológica ensinada muito claramente pela Bíblia. Quando a escatologia bíblica mostra para a gente uma tensão dupla. O reino já está presente, mas ainda não chegou plenamente. Ele já veio, mas ainda virá na sua plenitude. Portanto, é necessário fazer diferença, ao mesmo tempo que eu anuncio e proclamo o reino futuro, porque esse Cristo Jesus do Sermão do Monte, das bem-aventuranças do Cordeiro, virá vitorioso. Como? Cristo é o guerreiro da justiça, vencedor do Apocalipse. Interessante isso. Ao mesmo tempo que esse reino é tão manso, quando a gente lê o Apocalipse, é um reino subversivo contra Roma, que anuncia o fim de Roma, anuncia a queda da Babilônia, anuncia a chegada do reino de Deus, e dizendo que os poderes desse mundo, do poder mais impressionante que já existiu, vai cair, e vai se submeter ao reino único e verdadeiro, que é do reino de Deus. Olha só a declaração terrível do Apocalipse para todos os poderosos da terra. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso é forte demais. Imagina o imperador romano lendo esse negócio. Os caras entrariam em crise. Que história é essa do reino desse mundo ser do Senhor e do seu Mashiach, do seu Cristo, do seu Christos? Isso, quem que está querendo tirar o reino de Roma? Que rebelião é essa que a gente não sabe? Diante desse cenário, nós vamos ver uma coisa interessante. Esse reino chega na vida das pessoas, esse reino atinge essa realidade, mas ele tem um aspecto interessante e subversivo dentro do sistema. Vamos dar uma olhada? Olha só Atos 4, discípulos de Jesus, gente mansa e maravilhosa toda a vida. Quando chegam e proclamam o evangelho de Jerusalém, eles são bravos. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, existe nessa visão bíblica, quando nós não temos o reino absoluto chegando, nesse governo humano, de que ser cristão não é só obedecer à autoridade, não é só aceitar o status quo, não é só agir de uma maneira onde o nosso recolhimento pessoal tem o seu valor, tem um limite. Chega uma hora que a proposta que se estabelece dentro da realidade, ela confronta diretamente a autoridade superior, que é o próprio Deus. E os discípulos não têm nenhuma dúvida, chegam para as autoridades de Jerusalém e falam o seguinte: ou a gente obedece vocês, ou obedece a Deus. Então, vocês acham que nós vamos parar de falar o que vocês mandaram? De jeito nenhum. Vocês acham que nós vamos obedecer aos homens? Então, existe um limite para a obediência civil. A gente não pode confundir a ideia de ser bom cidadão com a ideia de se submeter a tudo. Então, nós temos algumas coisas que queremos, nesta noite, recomendar de modo prático para a nossa postura política. Vamos ver? Primeira delas:
consciência e ação política em benefício da comunidade. Qual é a proposta de política da Bíblia? Que a instituição do Estado existe para beneficiar as pessoas. A Constituição, a lei divina, foi dada para ajudar o homem na sua relação com Deus e com o próximo. Ela não serve uma minoria que define a realidade. Essa minoria, no máximo, deve representar quem está lá. Ainda mais num governo oficialmente democrático como o nosso. Então, nós precisamos, sim, de consciência política. Precisamos pensar, ler, estudar e saber. E de ação política efetiva no sentido de tomar posturas e atitudes no benefício da comunidade. E isso precisa ser uma referência que faz parte de uma postura de uma comunidade de discípulos de Jesus. Os vários lugares do mundo onde a influência da Bíblia atingiu igrejas que tiveram uma postura adequada, elas beneficiaram. Pega, por exemplo, grande parte do que aconteceu na Europa e até mesmo na América do Norte com a influência, e até mesmo em alguns países da Ásia hoje. A gente vê como essa presença de conceitos bíblicos e cristãos fizeram muita diferença para o benefício da própria sociedade. Segunda coisa importante, agir e votar em função de valores inegociáveis. Valores inegociáveis envolve tudo aquilo que tem a ver com amar a Deus e amar ao próximo. Eu preciso ter uma diretriz ética e uma diretriz de princípios. Qual é o grande absurdo que acontece na sociedade? Votar por interesse próprio, votar por cabresto, votar por alianças indevidas. Eu preciso votar de acordo com o princípio. Essas ideias, esses conceitos são corretos, esses são bons, esses vão ajudar a sociedade. Não posso fazer um relacionamento mafioso com um político X, que se eu votar nele eu vou ganhar uma coisa aqui ou ali. Não, o voto deve ser encaminhado dessa maneira. E toda atitude deve ser feita contra todo tipo de opressão, injustiça e maldade que se manifeste na ação política daqueles que estão nos representando no poder. Terceira coisa muito valiosa e importante, lutar contra a concentração de poder no Estado e garantir prestação de contas. Ou seja, qual que é o problema? Existe uma atitude de escravo, uma atitude irresponsável da gente achando que outras pessoas vão resolver os nossos problemas. Essa atitude de entreguismo tem levado muita gente a achar que se a gente tem um Estado que faz tudo para a gente, quanto mais um Estado for forte e poderoso, vai ser melhor, porque todo mundo vai ser devidamente cuidado. Esse raciocínio não é um raciocínio adequado. A gente não pode permitir concentração de poder na mão de poucas pessoas, e até mesmo de um próprio Estado, porque, fazendo isso, você trabalha contra uma antropologia bíblica de que todo ser humano é problemático. Se ele for deixado com todo o poder, isso vai ter problemas. Nós estamos num ambiente que é um ambiente de uma igreja evangélica, uma igreja batista, que tem como seu conceito de que a Assembleia é o poder máximo, e isso é extremamente importante. Se você deixa o poder na mão de meia dúzia, de 2, 3 pessoas, isso não vai dar muito certo. E a ideia fundamental de que a gente precisa ter prestação de contas. Se as pessoas estão no poder e eles nunca são obrigados a darem conta dos recursos, dos bens, de tudo aquilo que... Aí a coisa fica complicada. Todo mundo que tiver uma proposta política que não se encaixar nisso, precisa ser deixado de lado. O que mais? Lutar contra a concentração de poder de quaisquer outras forças da sociedade. Se existe perigo de concentração de poder no Estado, também tem outros tipos. A mídia pode concentrar poder demais e não ser responsabilizada. O capital, às vezes, tem lugares que poucas empresas criam um sistema tão destruidor que dominam e causam um monopólio X, em que as pessoas acabam sendo, ou seja, a própria política é dominada pelos conglomerados que definem tudo. Ou até mesmo religião. Essa ideia que muitos tiveram, né, que se tiver uma igreja, uma denominação X que domine o Estado, em vez, né,
daquela ideia de que os cristãos, com as suas ideias como indivíduos fazem diferença, faz uma associação de poder entre uma igreja específica e um Estado. Esse negócio traz uma série de problemas e dificuldades. Interessante ler a história e ler algumas das ponderações de um estudioso francês chamado Jacques Ellul. Jacques Ellul disse que o cristão tinha que ser, na linguagem dele, anarquista, mas num sentido diferente, dizendo que ele não podia se vender para nenhum tipo de poder. Ele tinha que ser sal da terra e luz do mundo, no sentido de sempre criticar a esquerda e a direita. Que à medida que ele se vendesse para um grupo ou para o outro, aí ele perderia sua legitimidade, sua voz profética, ele estaria sempre defendendo aquele de quem ele é partidário. E sendo sal da terra e luz do mundo, ele teria que beneficiar a sociedade, e se o grupo de esquerda, direita, do centro, da ponta, do meio, começasse a botar os pés pelas mãos, eles tinham que levantar a voz e dizer: isso não está certo. É o problema que a gente tem hoje. Gente que é dito direitista, vê problemas de países, de grupos que estão ligados à direita, a gente fica quieto, não fala nada. Pessoas de perfil esquerdista vê coisas absurdas feitas no ambiente esquerdista e eles ficam quietos, a voz profética some, porque o compromisso político está acima da verdade. Então, diante disso, é importante tomar cuidado. O que mais? Manutenção da liberdade, da democracia e da livre expressão. Há muito problema com a liberdade, muito problema com a democracia, mas não tem nada pior do que retirar isso. Então, quando a gente tem qualquer sistema que diz: olha, não, a pessoa não pode dizer isso, a pessoa não pode falar, não pode escrever isso, essa reportagem foi censurada, a pessoa não pode se expressar, qualquer grupo que se levanta para fechar a boca dos outros, claro que tem limites, tem gente que vai lá escrachar e agir de uma maneira desrespeitosa, existe coisa que é notícia, existe coisa que é crítica, tem coisa que é calúnia, tem coisas que são diferentes. A gente, então, precisa tomar um certo cuidado e tomar uma atitude em relação a isso. O que a gente precisa entender como desfecho da nossa reflexão dessa noite? Vamos lá? O Estado não pode ser absoluto. Precisamos sempre trabalhar em favor de uma democracia. Talvez um dos estados mais realistas nessa participação democrática do mundo seja um país como a Suíça, nesse aspecto de realmente o poder estar dividido. A iniciativa livre não pode ser reprimida. Toda vez eu já visitei países em que as pessoas daquele país têm que pedir um visto para poder sair do país. É uma loucura. Não existe iniciativa livre, não existe... Existem países equilibrados que têm uma política social adequada, mas nesses lugares existe iniciativa livre e a economia funciona com base no bom senso. O cuidado dos mais fracos é imperativo. Uma sociedade que se baseia apenas na concorrência e no poder dos mais fortes pode colecionar um monte de gente que caiu pelo caminho. E essas pessoas, desde a Bíblia hebraica antiga, havia uma preocupação com elas. Então, nós devemos considerar que muita gente dentro da sociedade, como idosos, crianças, vulneráveis de modo geral, isso não significa patrocinar a vida incorreta de certas pessoas que querem viver de maneira irresponsável. A realidade do cuidado dessas pessoas é fundamental, porque senão isso se volta contra todos. A lei deve conter a injustiça e a opressão. Toda vez que alguém cria um conglomerado de força, seja político, seja econômico, seja de informação, isso pode fazer com que nós tenhamos uma concentração de poder perigosa. A lei precisa conter isso, impedindo que essas concentrações venham minar o verdadeiro espírito democrático. E o bem social do cidadão deve ser incentivado, ou seja, em última instância, tudo que nós temos é o benefício do próprio cidadão, que deve ser o final da força política. Entendendo isso, vamos ver o que o Novo Testamento apresenta de fato como a grande esperança cristã. Interessante, o Novo Testamento assusta as pessoas, por quê? Porque o Novo Testamento, num mundo extremamente perverso e ruim, nunca fez uma proposta de mudança de sistema.
fez uma outra proposta de mudança de coração e de atitude das pessoas, que é o que realmente muda o mundo. A postura cristã sempre foi do cuidado dos desfavorecidos e necessitados, na lei, nos profetas e nos evangelhos. Impressionante, nas pragas antigas que atingiram a vida e a história da Europa, enquanto os parentes jogavam a mãe, o pai, o filho, os irmãos pela janela para não morrerem da praga, os cristãos pegavam essas pessoas e iam cuidar delas, por causa dessa compreensão de valorizar a vida humana por aquilo que ela é, sempre com atenção especial aos vulneráveis. Olha que interessante a vida dos cristãos primitivos, ela chama atenção em Atos 2. A gente vai ver, e a leitura, aqui eu faço até na Bíblia a mensagem. Pedro respondeu: mudem de vida, volte-se para Deus e sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo, a promessa para vocês, seus filhos, para todos que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais: saiam enquanto podem. Saiam dessa cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender as necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos do templo, seguido de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. O que tem impressionante aqui? É o movimento social mais impactante da história, quando as pessoas resolveram abrir mão do seu egoísmo e fazer diferença na comunidade. Qual é a diferença? Não foi uma lei, não foi uma determinação do Estado, não foi nenhuma espécie de direcionamento, foi um movimento do Espírito no coração e na vida das pessoas. Essa é a diferença, é a realidade que surge de uma ação de origem espiritual. Olha que coisa surpreendente. Paulo, Filemão e Onésimo. Todo mundo fica escandalizado com a Bíblia. A Bíblia traz a sua mensagem, Jesus, os apóstolos, no tempo em que tinha escravos. E o que eles imaginam? Que eles deviam sair fazendo uma passeata, quebrando tudo, dizendo: contra a escravidão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia assusta. Diz: escravos, sejam sujeitos aos seus senhores. Sejam submissos. Que coisa esquisita. E aí, o que acontece? A mudança de um sistema é fácil. O que é difícil é a mudança real das pessoas. Você pode até mudar o sistema, mas quando cada um tem uma faca na mão, a briga só vai mudar de regra, a luta continua o MMA, continua a pancadaria. Se eu tenho uma visão fora do padrão de Deus, mesmo que eu tenha leis e sistema melhor, eu vou usar o sistema, achar um bom advogado, ou um mau advogado, melhor, para mexer nisso e poder destruir o outro daquela maneira. O que a Bíblia faz? Surpreende a proposta do Novo Testamento. Qual que foi a ideia? Quem é o ser humano? Ok, Paulo, vamos falar com o nosso querido Filemão sobre o seu escravo Onésimo, vamos? Olha, você faz favor, Filemão, de não tratá-lo mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão, quanto cristão. E que mais? Paulo tem uma atitude interessante. Em vez de conversa fiada, e simplesmente dizer como é que eles deveriam agir, porque Onésimo tinha furtado do seu senhor e fugido para Roma. Paulo encontrou com ele, evangelizou, o homem se converteu, ele conhecia o Filemão. E Paulo diz: se ele prejudicou você em alguma coisa, ele deve, põe na minha conta, deixa que eu pago. Para de conversa. A atitude é impressionante, por quê? Porque o amor cristão entra como força subversiva, destruindo a força da escravidão. Quebra ela por dentro, não como um sistema por fora, mudando a direção e, por definição,
a própria escravidão morre depois, sem força, no ambiente onde reina as propostas do Novo Testamento. Por isso é interessante, o que a gente pode dizer? Há mais esperança para o mundo numa atitude altruísta e de amor de uma pessoa do que numa mera mudança de sistemas. Por isso a Bíblia aposta na mudança de vida profunda de pessoas que servem a Deus de fato. Terminando e encerrando, um último detalhe que eu queria dizer sobre essa questão. Que embora a gente tenha que ter consciência política e agir em função da transformação desses valores, entender isso, é absolutamente não recomendável que a gente, na nossa boa militância, misture a realidade daquilo que envolve a responsabilidade de uma comunidade como igreja e a responsabilidade política. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que é um pastor, por exemplo, um responsável, um líder religioso, ele deve optar para não misturar as coisas em termos de concentração de poder. Se alguém é chamado por Deus, porque tem vocação para servir na vida política, e isso é muito importante, ele deve concentrar-se nisso. E se a pessoa tem a concentração para trabalhar no ministério, deve fazer isso. Quando a gente mistura manipulação de elementos religiosos para beneficiar uma caminhada política, a gente mistura estações, e isso, na minha opinião, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer mal à sua vida. É melhor caminhar diferente, mas é importante que Deus levante gente como Daniel, gente com proposta de vida, de fazer diferença, para que tenham uma vocação e um ministério missionário político para ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar nessa direção.